Imagine entrar em um sítio no interior e dar de cara com um galo que parece saído de um filme de fantasia. Ele tem mais de 1 metro de altura, pernas longas como as de um velociraptor e um porte tão imponente que até um cachorro pensa 2 vezes antes de se aproximar. Esse não é um galo qualquer, é o famoso índio gigante, uma raça brasileira que conquistou os criadores e hoje movimenta milhões de reais em um mercado que mistura genética, tradição e muito dinheiro. E o mais curioso é que não estamos falando de carne ou de ovos para a cozinha. O que realmente vale ouro aqui é a genética. São aves de elite que podem custar mais que uma moto 0 km, e ovos que chegam a ser vendidos a R$ 500 a dúzia. Isso mesmo, meia dúzia de índio gigante pode custar mais do que o seu jantar em um dos restaurantes mais caros do Brasil. Antes de mergulhar nessa história impressionante, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana trazemos curiosidades que unem ciência, economia e histórias reais de inovação. E claro, deixa também o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar conhecimento e nos motiva a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Agora sim, vamos entender como um frango brasileiro se transformou em um verdadeiro símbolo de luxo e status no campo. O índio gigante surgiu na década de 1980, quando criadores brasileiros decidiram unir 2 qualidades em uma única ave: a rusticidade da galinha caipira e o porte avantajado de raças estrangeiras, como o chamo japonês, tradicional em rinhas. O resultado foi um animal diferente de tudo que se conhecia: galos que chegam a 1,20 m de altura, peito largo, pernas grossas e uma postura que lembra até aves pré-históricas. Enquanto uma galinha comum mal passa dos 50 centímetros, o índio gigante se destaca como um verdadeiro gigante no galinheiro. Mas, mais do que tamanho, ele tem uma característica que o torna extremamente valioso: a possibilidade de transmitir esse porte impressionante para seus descendentes. E é aí que começa o negócio. O índio gigante não é criado pensando na produção de carne ou no consumo de ovos. Seu grande valor está na reprodução genética. Criadores de todo o país competem para ter os exemplares mais altos, mais fortes e mais bonitos. Um único galo com medidas perfeitas pode ser vendido por dezenas de milhares de reais. Já as galinhas de linhagem pura também alcançam preços impressionantes, principalmente quando carregam o sangue de aves campeãs. Mas a verdadeira joia desse mercado são os ovos férteis. Esses ovos não são feitos para virar omelete. Eles são comprados por criadores que desejam gerar pintinhos com DNA valioso. E o preço é surreal. Enquanto um ovo comum custa menos de R$1, o de índio gigante pode variar de R$50 a R$300 cada. Em casos raros, uma dúzia pode alcançar a marca dos R$500. Parece loucura, mas é um investimento. Cada ovo pode se transformar em um pintinho que, quando adulto, valerá muito mais. É como se fosse o mercado de ações do mundo rural. Você compra a promessa de um futuro campeão e aposta na valorização daquele patrimônio genético. O modelo de negócios é diversificado. Criadores podem lucrar com a venda de ovos férteis, geralmente feita por encomenda ou leilões online, com a venda de pintinhos que já saem do ovo valendo centenas de reais, com a venda de reprodutores adultos, que podem custar tanto quanto um carro popular, e também com leilões de elite, onde aves raras ou descendentes de campeões batem recordes de preço. Para você ter uma ideia, há casos de criadores que faturam mais de R$1 milhão por ano apenas com a venda de ovos e pintinhos. E não estamos falando de fazendas gigantes. Muitas vezes, trata-se de pequenos sítios familiares que apostaram na raça certa. Mas não pense que é fácil. Para chegar a esse patamar, é necessário um processo rigoroso de seleção genética. Os criadores analisam altura, peso, coloração, resistência e até o canto do galo. Qualquer detalhe pode aumentar ou diminuir o valor de uma linhagem. Um exemplo interessante é que alguns criadores medem as pernas das aves, já que galos com pernas mais longas são mais valorizados. Outros fazem registros fotográficos e documentam a genealogia, criando verdadeiras árvores genealógicas para provar a pureza da linhagem. É um trabalho que lembra a criação de cavalos de corrida ou cães de pedigree. Só que, nesse caso, o protagonista é um frango caipira turbinado pela ciência da seleção. Agora, imagine ir à feira e comprar uma dúzia de ovos comuns por cerca de R$10. Parece barato, certo? Agora compare com uma dúzia de índio gigante que pode custar R$500 ou mais. Essa é considerada a dúzia de ovos mais cara do Brasil, talvez uma das mais caras do mundo. E lembre-se, esses ovos não vão para a frigideira. São incubados com cuidado, muitas vezes em máquinas especiais, para garantir que nasçam pintinhos saudáveis. É quase como tratar cada ovo como uma pepita de ouro. Outro ponto curioso é a alimentação. O índio gigante come praticamente a mesma ração que uma galinha comum,
mas em quantidade maior por causa do porte. Apesar disso, muitos criadores complementam com milho, verduras e até frutas, acreditando que isso melhora a vitalidade das aves. E quanto ao comportamento? Diferente do que se imagina, não são aves extremamente agressivas. Claro, os galos podem disputar território, mas a maioria é dócil com humanos. Inclusive, há criadores que tratam seus gigantes quase como animais de estimação, tirando fotos, fazendo vídeos e até dando nomes carinhosos para eles. Comparados a outras raças famosas, como a Brahma, que também é grande, o índio gigante leva vantagem em rusticidade e adaptação. Ele não precisa de galpões sofisticados nem de clima controlado. Vive bem no quintal ou no pasto, como um legítimo representante do Brasil rural. O sucesso do índio gigante já ultrapassou fronteiras. Criadores de países vizinhos, como Paraguai e Bolívia, começaram a importar ovos e pintinhos. E até em países da Europa, a raça começa a despertar curiosidade. Isso transforma o índio gigante em um verdadeiro patrimônio genético brasileiro, valorizado internacionalmente. Essa expansão também ajuda a consolidar o Brasil não apenas como exportador de commodities agrícolas, mas também como fornecedor de genética de alto valor agregado. Além do porte imponente e do preço absurdo, o índio gigante tem curiosidades que prendem a atenção. O maior galo já registrado ultrapassou 1,18 m de altura, quase o tamanho de uma criança de 6 anos. O canto dele é mais grave e prolongado que o de um galo comum, o que o torna ainda mais chamativo. Outra curiosidade é que, apesar do tamanho, eles continuam sendo aves rústicas. Ou seja, se adaptam bem a diferentes climas e resistem a doenças que derrubariam outras raças importadas. Isso significa menos gastos com remédios e cuidados especiais, o que ajuda na popularização entre criadores. E claro, na era das redes sociais, essas aves viraram estrelas. Fotos e vídeos de índios gigantes acumulam milhões de visualizações nas redes sociais, transformando galinheiros em verdadeiros palcos de celebridade rural. Agora, eu te pergunto, você teria coragem de pagar R$500 em uma dúzia de ovos que não vai comer? Para alguns, isso soa como uma loucura. Para outros, é um investimento inteligente, já que cada pintinho pode se transformar em uma ave valiosa. Seja qual for a sua opinião, não dá para negar que o índio gigante é um exemplo fascinante de como o brasileiro consegue transformar algo simples em um negócio milionário. Um frango caipira virou símbolo de status, orgulho nacional e, claro, uma máquina de fazer dinheiro. E essa é apenas uma das muitas histórias escondidas no interior do Brasil, mostrando que inovação e criatividade podem surgir nos lugares mais inesperados. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você sempre vai encontrar histórias que provam que o conhecimento pode ser tão valioso quanto o ouro. Até a próxima! Você já parou para pensar em como funciona a criação e o processamento de javalis para carne? Esse animal, muitas vezes associado à vida selvagem e até mesmo a problemas ambientais em alguns países, na verdade, também movimenta uma indústria que envolve milhões de cabeças, gera lucros consideráveis e levanta debates importantes sobre economia, sustentabilidade e alimentação. E se você é apaixonado por conteúdos que revelam os bastidores do agronegócio da produção de alimentos, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever aqui no canal Agro e ativar o sininho. Porque aqui, você sempre vai encontrar informações exclusivas, com profundidade e clareza, que dificilmente verá reunidas em outros lugares. Assim, você fica por dentro dos temas que realmente fazem a diferença no mundo agro e pode até surpreender em uma boa conversa, trazendo dados e curiosidades que poucos conhecem. Quando falamos em javalis, muita gente imediatamente pensa em animais selvagens perambulando por florestas e lavouras. E de fato, o javali é uma espécie de origem europeia, descendente do suscrofa, que acabou se espalhando por várias partes do mundo. No Brasil, por exemplo, eles chegaram no século XX, inicialmente trazidos para a criação em cativeiro, mas acabaram se tornando uma espécie invasora quando muitos escaparam e se adaptaram ao ambiente. Hoje, são vistos como praga agrícola em diversas regiões. Mas o que poucos sabem é que, fora do contexto brasileiro, a carne de javali é um produto valorizado, associado a uma experiência gastronômica diferenciada, principalmente na Europa e em partes da Ásia. A criação organizada de javalis tem raízes históricas. Desde os tempos medievais, eles eram caçados como símbolo de poder, e sua carne era considerada uma iguaria. Mas o salto para a criação em larga escala aconteceu mais recentemente,
quando o mercado passou a enxergar demanda suficiente para justificar fazendas especializadas. Essas propriedades, em geral, operam de forma semelhante a sistemas de suinocultura, mas com adaptações, já que o javali é um animal de comportamento mais rústico e de crescimento um pouco mais lento do que o porco doméstico. Hoje, estima-se que existam milhões de javalis sendo criados em cativeiro em países como Alemanha, França, Espanha, Rússia, Canadá e até mesmo na Austrália. Essas criações vão desde propriedades menores, que atendem a mercados locais e restaurantes especializados, até grandes estruturas industriais que abastecem frigoríficos e mercados internacionais. A carne de javali é comercializada tanto fresca, em cortes nobres, quanto processada em embutidos, patês e pratos gourmet. O consumidor geralmente enxerga nela uma alternativa selvagem e diferenciada, com sabor mais intenso do que a carne suína comum. Um ponto curioso é que, apesar de serem parentes próximos dos porcos domésticos, os javalis exigem sistemas de manejo específicos. Eles têm mais força, são mais agressivos e podem causar acidentes se não forem controlados adequadamente. Por isso, as fazendas que lidam com javalis precisam de estruturas reforçadas, cercas mais resistentes e protocolos de segurança. Ao mesmo tempo, seu manejo exige um equilíbrio. É necessário oferecer espaço suficiente para que eles se desenvolvam de forma saudável, já que a qualidade da carne está diretamente ligada a fatores como estresse e alimentação. Falando em alimentação, esse é um detalhe fundamental. Enquanto os porcos comerciais recebem rações balanceadas e otimizadas para ganho de peso rápido, os javalis criados para carne muitas vezes recebem dietas que tentam simular aquilo que eles consumiriam em ambiente natural: raízes, grãos, frutas, vegetais e até pequenas fontes de proteína animal. Essa alimentação diferenciada é parte do que dá à carne um perfil de sabor distinto. Além disso, há um apelo de marketing forte: vender o javali como um animal mais natural e menos industrial do que os suínos comuns. Isso atrai especialmente consumidores de alto poder aquisitivo, dispostos a pagar mais por uma experiência gastronômica exclusiva. No processamento industrial, o javali passa por etapas muito semelhantes às do porco: abate controlado, inspeção sanitária, resfriamento, cortes específicos e distribuição. A diferença é que, em muitos lugares, a carne de javali é tratada como produto premium, com protocolos de qualidade ainda mais rígidos. Os cortes mais valorizados incluem o lombo, as costelas e a paleta, que são vendidos tanto frescos quanto defumados. Em países como a Alemanha, é comum encontrar salsichas feitas com carne de javali, que carregam um status cultural e histórico. Já na França, a carne é frequentemente usada em pratos típicos de caça, como ensopados e ragus. Mas existe um lado polêmico nesse mercado. A criação e o abate de javalis levantam discussões sobre bem-estar animal, riscos sanitários e impacto ambiental. Isso porque o javali, quando escapa de cativeiros, pode se tornar um problema ecológico, competindo com espécies nativas, destruindo lavouras e até transmitindo doenças para animais domésticos. Em países como a Austrália e os Estados Unidos, onde javalis selvagens se proliferaram de forma descontrolada, os custos econômicos para conter os danos ultrapassam bilhões de dólares por ano. Esse cenário gera um paradoxo. Ao mesmo tempo em que há uma indústria organizada lucrando com a carne de javali, existem governos tentando erradicar ou reduzir drasticamente populações selvagens da espécie. Outro aspecto interessante é que a carne de javali vem ganhando espaço também na pauta da saúde e nutrição. Estudos apontam que ela possui menos gordura que a carne suína convencional e concentra mais proteínas, ferro e ácidos graxos benéficos. Isso a torna atrativa para consumidores que buscam alternativas mais saudáveis sem abrir mão do sabor. Restaurantes de alta gastronomia, inclusive no Brasil, já servem pratos à base de javali, normalmente com preços bem acima da média. No entanto, é preciso destacar que a criação de javalis não é simples e nem barata. A rusticidade do animal, sua força e sua taxa de reprodução elevada exigem um manejo extremamente cuidadoso. Além disso, a regulamentação varia bastante de país para país. Em algumas regiões, como no Brasil, a criação e o abate só podem ocorrer sob normas rígidas do Ministério da Agricultura e órgãos ambientais, justamente para evitar problemas com populações invasoras. Isso cria uma barreira de entrada para produtores que enxergam no javali uma oportunidade de negócio, mas não conseguem atender a todas as exigências legais e estruturais. No mercado global, a carne de javali ainda representa uma fatia pequena se comparada à carne bovina, suína ou de frango. Mas o nicho é lucrativo. Restaurantes especializados, empórios gourmet e exportadores encontram nesse produto um diferencial competitivo. E a tendência é que a demanda cresça,
especialmente à medida que aumenta o interesse por carnes alternativas e experiências gastronômicas exóticas. Em resumo, a indústria do javali é um retrato fascinante de como o agronegócio se reinventa e busca atender nichos específicos de consumo. Ao mesmo tempo que lida com desafios ambientais e sanitários, oferece um produto diferenciado que conquista consumidores exigentes. É um exemplo claro de como o mercado global de carnes vai muito além daquilo que encontramos no dia a dia do supermercado. E agora que você conhece os bastidores dessa indústria curiosa e pouco explorada, quero reforçar o convite. Curta este vídeo, se inscreva aqui no canal Agro, ative o sininho e deixe seu comentário. Assim, você garante acesso a conteúdos que explicam de forma clara e envolvente os detalhes do agronegócio que pouca gente conhece. Lembre-se, só aqui no canal Agro você tem a certeza de estar sempre à frente, com informações exclusivas que aumentam seu repertório e fazem você enxergar o mundo da produção de alimentos com muito mais clareza e profundidade.